Eu tive uma primeira experiência como jornalista aqui no grupo em 2014. Era uma experiência meio como um estágio, né? Fiquei 3 meses. Ainda estava bem no início assim, da profissão, então fiquei só esses 3 meses e não fui contratado. Eu sempre disse o quanto aquilo foi importante, aquele período de não ter sido contratado, porque isso me deu um certo amadurecimento, né, na profissão. E aí, 4 anos depois, em 2018, eu já tinha feito mestrado, aí eu retornei ao grupo em 2018 para a editoria de Política e Economia, o Panorama. E em 2022 fui convidado para assumir a coordenação de Cultura e Entretenimento, que eu estou até hoje nesse cargo, né, de 2022, aqui já são 3 anos como coordenador de cultura e de forma ininterrupta 7 anos já no grupo, né. Antes do jornalismo eu sempre já fui uma pessoa muito ligada em cultura, então já tive banda de música, banda de rock, eu escrevo poemas, tenho um livro de poema, tenho muitos amigos do teatro, da música, então sempre foi, na verdade, a minha casa, assim, o ambiente cultural. Eu sempre achei, meu pai é escritor, então eu sempre achei que quando eu entrei no jornalismo, eu achei que eu iria trabalhar na área de cultura, mas estranhamente isso demorou, né? Primeiro eu entrei na política, que também é algo que eu gosto muito, mas quando eu vim para cá eu pensava que primeiro eu já ia na cultura. Aí fiquei 4 anos na política e economia, já nem achava que eu iria trabalhar com jornalismo cultural. E aí foi uma surpresa, assim, o fato de em 2022 ter sido convidado para ir para a editoria de cultura. Mas, como eu havia dito, a cobertura de política foi uma grande escola, assim, uma grande escola. Principalmente pela cultura de desconfiar, né? Que é fundamental para o jornalismo, que é nunca acatar logo uma primeira informação. Na cultura, isso não é tão necessário, mas isso faz com que o repórter esteja mais atento também para o contexto da matéria, enfim. Então, foi fundamental ter passado pela política. Eu estou no jornal há 5 anos, sendo que desses 5 anos, 2 eu fui estagiária. E nos últimos anos, depois de estagiária, fui repórter de rede social, depois eu passei por cidade, polícia, política, cultura. Só não fiz esporte porque não sou muito habilidosa com esporte, mas de restante estamos aí. Eu acho que por eu amar tanto o que eu faço, acaba que eu abraço todo e qualquer desafio que aparece, né? Eu não vejo muita dificuldade, assim, até porque quando eu entrei aqui eu era repórter de portal, então eu tive uma certa facilidade para matérias de portais e para impresso não muda muito, porque a gente acaba tendo uma liberdade criativa. Claro, a gente tem que respeitar algumas normas do impresso, tudo certinho, mas eu não vejo assim muita dificuldade. Eu gosto, assim, são desafios gostosos, assim. Essa correria faz parte e a gente aprende a gostar disso, a gente aprende a sempre querer mais, a sempre buscar maneiras de melhorar. Então, assim, eu abraço tudo e acho tudo maravilhoso. Olha, esse estúdio aqui é como se ele fosse uma partezinha da minha casa, porque eu praticamente iniciei aqui quando eu fui contratada, quando eu era repórter de rede social. Eu fazia vídeo aqui para as redes sociais, eu me sentava aqui, botava um tripé e metia a ficha. E por aqui eu entrevistei muitas pessoas que foram importantes para minha carreira, né? A mais engraçada pra mim foi quando eu entrevistei o MC Dourado, que pedia que fosse uma entrevista assim, bem autêntica, bem leve. Eu acho que eu extrapolei até a leveza, porque até a boquinha do animal eu fiz com ele. E também fiz entrevistas que pra mim ficaram bem marcadas quando eu entrevistei a Renata Sorrah, que pra mim foi uma honra. Eu nunca imaginei que eu, Amanda, que um dia nem sonhava em ser jornalista, né, ia entrevistar a Renata Sorrah, assim, então, tipo, com um tempo curto de carreira, né, porque eu tenho só 5 anos, perto de alguns colegas que têm quase a minha idade de profissão, e foi incrível, assim, ela chegou a me ligar porque ela queria uma alteraçãozinha na matéria, e quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu entendi, alô, quem é? Porque eu não tinha o número dela salvo. Ela falou, oi, Amanda, é a Renata Sorrah. Oi, Renata Sorrah, tudo bom? E é engraçado isso em ser repórter de cultura, né? Porque, por exemplo, eu nunca me imaginei ser jornalista, né? Como eu tava falando. E aí, às vezes, eu passo por situações assim que eu fico, meu Deus, como assim isso aconteceu comigo, sabe? Então, só o jornalismo iria me proporcionar mesmo. O núcleo, ele meio que se divide em 2 tipos, digamos assim, de notícia: cultura e entretenimento. A gente trata um pouco, faz essa diferenciação, porque a parte de cultura está muito ligada às artes de forma geral. Então, a música, o teatro, né, dança, as artes plásticas. O entretenimento, ele está mais ligado às redes sociais, ele está mais ligado ao que ocorre de forma contínua na internet. Então, a gente acompanha, em parceria também com as coordenações, tanto do portal Liberal.com quanto das redes sociais,
a gente acompanha essas notícias que são feitas de forma muito frenética, né? Chegam de forma muito frenética às redes e em paralelo a isso a gente produz matérias que exigem um maior tempo de preparação, né? Tanto de preparação de imagem, de fotos, quanto de informações também. Então, a gente tenta agir nessas duas frentes para que a gente possa alimentar de notícia os diferentes veículos que a gente trabalha. É muito interessante porque a gente passa o dia todo acompanhando notícias de famosos. Por exemplo, eu assisto muito Ana Maria Braga, porque tem notícia de famoso e eu uso também redes sociais para ficar me atualizando. Então, quando eu chego aqui no jornal, geralmente eu sempre faço um aparato do que saiu, do que eu acho que pode render, que eu vejo. Eu também adoro TikTok, então eu sempre procuro algum vídeo lá que eu acho que possa render alguma matéria interessante. Ou, por exemplo, agora que teve o Global Hits aqui em Belém, eu fiquei olhando os comentários dos famosos, vendo as postagens deles. Então, geralmente é isso. A gente sempre procura fazer aquilo que é curioso, né? Porque a notícia, o faro do jornalista praticamente é parecido de alguma forma, né? A gente pensa de uma forma muito parecida, mas a gente sempre busca o nosso diferencial, né? Ver aquele detalhezinho assim que ninguém percebe. Por exemplo, eu tava olhando as redes sociais do Rodrigo Santoro e aí eu vi que um dos vídeos que ele publicou, dos shows que tiveram, né? Que ele participou como apresentador, teve um videozinho do Arraial do Pavulagem. Eu achei muito interessante, né? Porque se ele filmou e tá lá é porque despertou curiosidade nele. E aí, olhando os comentários, eu vi que o Pavulagem convidou ele para participar de uns arrastões. Aí eu falei, olha que interessante, então um convite para ele retornar para Belém. Aí eu peguei aquele comentário e transformei numa matéria dizendo que o Pavulagem tinha convidado o Rodrigo Santoro para voltar para Belém. Como coordenador, eu procuro sempre ter em mente que há duas também formas de critérios que a gente precisa levar em consideração na hora de pautar uma matéria. Um é o interesse público, ou seja, aquilo que as pessoas precisam saber, que a gente entende que, muitas vezes, por mais que não haja tanta gente querendo saber sobre aquela pauta, a gente entende que é um interesse público que as pessoas saibam. Então, por exemplo, tem uma peça de teatro que pode ser que ela ainda não tenha um público tão grande, mas é de um grupo importante do teatro paraense. Então, a gente verifica que aquilo é algo que precisa ser noticiado, embora não haja ainda um público que está aguardando aquela notícia. E a outra é o interesse do público, que é aquilo que a gente é acionado, que são as pessoas que estão ávidas em saber. E nisso entra muito o que a gente fala sobre as notícias de entretenimento de pessoas famosas, né? Fulano que deixou de ser casado com ciclana e tal. Então, isso é um interesse do público que a gente, como um grande veículo de comunicação, a gente precisa levar em consideração na nossa pauta. Mas são sempre esses dois pontos de vista. O que a gente sabe que o público quer saber, o que a gente também compreende que o público precisa ter como informação. Então, é mais ou menos essa balança, né, no dia a dia. O Gilberto Gil tem uma frase que eu gosto muito, que meio que me guia também no dia a dia, que ele diz assim: o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Então, a gente também precisa oferecer informações para que as pessoas possam se interessar ou não por determinados assuntos, né? A gente procura trabalhar sempre com material exclusivo no sentido de aquilo que eu estava falando antes. A gente é muito demandado pelo que o público quer saber, principalmente nas redes sociais e tal. Então, a gente tem que correr atrás disso. Mas a gente também procura sempre conseguir encontrar pontos de vista, falas exclusivas que vão dar ao nosso material um diferencial. A cobertura de política e economia é uma cobertura que exige muito cuidado, né? Muita preparação, porque, por exemplo, quando você vai entrevistar um economista, não basta você fazer as perguntas, você precisa antes estudar para que você tenha segurança do tema. Eu acho que isso me ajuda na produção de matérias na área da cultura, que é algo que deve ser a regra para todas as editorias, né? Que é a preparação, é buscar os antecedentes, o histórico daquele entrevistado. Então, eu acho que a experiência dessa cobertura de política e economia, que é muito demandada aqui no grupo, né, que existe muitos olhos em cima dessa editoria de política e economia, né, de forma geral, e essa cobrança, essa necessidade da preparação, acho que foi fundamental na minha formação e me ajuda também nas tarefas da coordenação.
É que as pessoas, elas acham que cobrir cultura é sempre cobrir só fofoca ou coisas que são, assim, muito vagas. E não, a gente mostra que vai muito além. É fazer uma exposição, também a fofoca, claro, porque todo mundo gosta de uma fofoca, inclusive jornalistas. Mas a gente sempre procura ir além, né? E principalmente dar visibilidade para aqueles artistas que não são tão famosos, que a gente pode usar a nossa voz, que a gente use pro bem, né? E a favor de coisas positivas.